Seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios do professor da EBD, aqui no canal da ADBlu. Se você é professor, já comenta aqui embaixo, #SouProfessor. Se você é aluno, comenta também aqui embaixo, #SouAluno. E se você não é professor e nem é aluno, comenta aqui embaixo, sou curioso. Eu me chamo Suelen Avencourt e hoje nós vamos falar sobre a turma de juvenis da revista Questões Difíceis do Nosso Tempo, lição número 5. O título da lição é Aborto, a Morte dos Inocentes. Vamos lá? Esse vídeo nós vamos aprender dicas práticas sobre o que fazer antes da sua aula, o que fazer no dia da sua aula, o que fazer no início da sua aula e ainda eu trouxe uma dica extra. Vamos lá? O que fazer antes da aula? Em Gênesis, no texto da criação do mundo, Deus planejou cada dia, organizou minuciosamente cada detalhe. Com isso, eu e você aprendemos que Deus é organizado. Se Deus é organizado, eu e você também devemos ser. Eu trouxe então aqui algumas dicas práticas do que fazer antes da sua aula. Prepare a sua aula com antecedência. Nada de preparar em cima da hora, viu? Leia toda a sua lição. Leia também todos os versículos bíblicos que a sua lição trouxer. Nada de ficar pulando os versículos, viu? Se por um acaso você achar a sua lição um pouco difícil, seja humilde e peça ajuda. Ou, se você achar a sua lição muito fácil, boba, enfim, não seja orgulhoso. Às vezes tem lições que são importantes para as pessoas saberem. Ah, e algo muito importante. Existem realidades da sua igreja local que precisam ser destacados. Talvez Deus esteja utilizando esta lição para destacar esses pontos importantes. Aproveite! Agora, nós vamos para a dica prática de o que fazer no dia da sua aula. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, aprendemos que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer do quê? De todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Então, eu vou te passar algumas dicas práticas. Número 1. Esteja feliz, esteja empolgado em ministrar a sua aula. Isso é muito importante. Dica número 2. Seja pontual com o seu horário de início da aula e com o seu horário de fim de aula. Isso é muito importante. Mas você, professor, deve chegar 30 minutos antes da sua aula começar. Para quê? Para organizar todo o material, organizar as cadeiras, organizar o data show, a mesa, o mural, tudo que você for planejar, você tem que deixar tudo organizado com antecedência. Mas o mais importante é, você deve orar pelos lugares que os seus alunos forem sentando. Coloque a mão de verdade e ore. Ore, peça ao Espírito Santo que a mente do seu aluno seja iluminada, para que a palavra de Deus seja revelada sobre o seu aluno. Às vezes, tem palavras que você vai falar na sua aula que vai mudar drasticamente a vida do seu aluno. Que responsabilidade, viu? Outra dica também é tenha em mente os objetivos da sua lição. Por quê? Porque o seu aluno vai sair da sua sala de aula e alguém vai perguntar, de certeza que alguém vai perguntar, e aí, como é que foi a sua aula? E ele prontamente vai ter que responder os objetivos dessa lição. Por isso, pegue aí a sua lição e vamos reforçar os objetivos. Vamos lá? Objetivos da lição número 5, tá? Compreender porque somos contra o aborto, conhecer alguns tipos de aborto e reafirmar a nossa posição a favor da vida. Então, chegou o início da sua aula. O que você vai fazer?
Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então, use o seu dom de servir e sirva. Use o seu dom de ensinar e ensine o seu aluno. Vamos então às dicas práticas. Inicie a sua aula com uma oração. Pode ser você, pode ser o seu aluno, tanto faz. Depois, a gente vai dividir a aula em 3 grupos, que é olhando para trás, olhando para cima e olhando para frente. Vamos agora olhar para trás. E aí, Sueli, o que é olhar para trás? Olhar para trás é a oportunidade que você tem de estar perguntando para os seus alunos: o que vocês aprenderam na aula passada? E eles vão ficar meio assim, porque é uma semana que se passou, mas é importante que você espere alguns minutinhos e reforce, enfatize a necessidade de ele estar relembrando o que passou na aula passada, mesmo que você não tenha sido o professor, tá certo? Agora então a gente vai olhar para cima. O que é olhar para cima? É de fato você estar ministrando a sua aula. Aqui nós vamos destacar o versículo-chave. Pegue aí a sua lição, que está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias 1 e 5. Destaque esse versículo bíblico de uma forma que eles venham até a decorar. Existem muitas dinâmicas na internet para decorar versículos bíblicos, mas eu quero aqui com você te dar uma ideia, uma dinâmica, te dar uma ideia de uma dinâmica, uma brincadeira, alguma coisa assim, para que seja lúdico para que eles possam estar gravando esse versículo. Você vai fazer da seguinte forma: você vai pegar e escrever esse versículo no mural ou no quadro mesmo, em palavras separadas. E toda a sua classe vai falar o versículo bíblico em voz alta. E depois que eles terminarem, você vai apagar uma palavra ou tirar da parede, descolar uma palavra da parede, e eles novamente vão falar todo o versículo bíblico. E quando terminarem, você apaga outra palavra. E assim você vai apagando as palavras até que acabe todo o versículo. Você vai ver que ao final não vai ter mais nada escrito no quadro, mas todos vão saber o versículo de cor. Olha que legal isso, hein? Agora então, leia o título da sua lição com os alunos, né? Aborto, a morte de inocentes. E vamos para o tópico 1, que é o aborto. Aqui você pode estar lendo com os seus alunos, cada aluno lê até um parágrafo, cada aluno lê até um ponto, você vai dividir aí, combinar com eles a melhor forma para estar fazendo a leitura desse tópico 1, certo? Após a leitura desse tópico 1, deixe bem enfatizado que a vida é um dom de Deus e por isso ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Criador. Agora vamos para o tópico 2, que é tipos de aborto. Aqui a lição vai trazer tipo de aborto natural e o provocado. Você vai ler toda a sua lição, todo o tópico 2 junto com os seus alunos. Também pode ser de parágrafo em parágrafo ou até o ponto, conforme você combinou com a sua classe, tá certo? E após você ter terminado de fazer essa leitura, aqui você pode utilizar uma pergunta e perguntar assim para eles: quando que a vida humana tem início? E é um momento de debate entre os seus alunos. É bem legal essa oportunidade. Após esse debate, não deixe que prolongue muito não. 5, 10 minutos no máximo. Após finalizar o debate, você tem a oportunidade de estar lendo. Aqui na lição tem um quadro que ele começa assim, ó, o texto. A gravidez é um processo de crescimento incrível, aí vai continuando, né? Aí depois desse debate você pode ler esse quadro ali com eles.
tá certo? Agora, o tópico 3, que é o que dizem os defensores, aqueles que defendem o aborto. O que dizem eles? Você também, da mesma forma, vai ler parágrafo por parágrafo ou até o ponto, conforme você combinou ali com os seus alunos. E após essa leitura, você vai explicar que na defesa da vida humana, devemos sempre fundamentar a nossa vida em princípios, verdades e doutrinas da palavra de Deus, e nunca em nossos achismos, em nossas próprias ideias, e nunca nas nossas próprias deduções. Pois ou você vive a palavra de Deus por completo, ou você não é cristão. Afinal de contas, não existem meia-verdade, não é verdade? É agora o tópico 4, que é porque a igreja então é contra o aborto. Porque a igreja é contra o aborto. Da mesma forma, você também vai estar lendo parágrafo por parágrafo ou até o ponto, conforme o combinado, né, com os seus alunos. Só que talvez uma ideia bem legal é, antes de você estar lendo esse tópico com os seus alunos, você começa com uma pergunta assim: por que nós cristãos lutamos contra a legalização do aborto? Ouça a resposta de cada um e após você pega e lê o tópico 4, que ali vai estar as respostas para essas perguntas deles. É bem legal, tá? Mas, no final, enfatize que o aborto é uma prática pecaminosa, que vai contra a vontade de Deus. Legal? Terminamos então agora o nosso olhar para cima. Vamos iniciar o nosso olhar para frente. O que é então o nosso olhar para frente? É o momento da revisão. Aqui no finalzinho da sua lição vai estar escrito assim: hora da revisão. São 5 perguntinhas que você vai deixar para os seus alunos responderem. Pode ser ali no momento da aula mesmo ou na próxima aula, tá? O que significa a palavra aborto? Cite os 5 casos, cite os tipos de casos em que o aborto é permitido pelas leis brasileiras, qual forma o corpo humano é e dá a vida, colocando o espírito dentro dele, porque a igreja é contra o aborto, o que a vida é, tá certo? E depois do momento da revisão, encerramos com uma oração. Pode ser você ou pode ser algum aluno também, não tem problema. Legal? Então, eu não posso me esquecer, eu trouxe aqui uma dica extra. Uma dica extra para você, a título de estar mostrando uma evolução para a igreja, para os próprios alunos, um efeito de motivação para eles, é você montar um mural, montar um varal mesmo, com 13 grampos. Cada grampo significa o número da sua lição que está sendo ministrada. Então, nós estamos na lição número 5. Você vai pegar o grampo número 5 e vai colocar um cartaz, colocar um versículo bíblico ou até mesmo um objeto que representa essa lição. E você vai vendo que ao decorrer da lição bíblica, o seu varal vai ficar todo preenchido, bem bonito. E bem legal essa dica, né, pessoal? Espero que vocês consigam colocar em prática. No mais, curtam esse vídeo e até mais!